Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Glonati, que é o Contraponto HQs, e a gente grava vídeos no YouTube falando sobre quadrinhos, histórias em quadrinhos, formato das histórias em quadrinhos, confusões, tretas, problemas, fofocas, fuxicos, novidades, problemas, outros canais de YouTube, tudo aquilo que a gente vê que está englobado dentro da gibisfera de Fortaleza, ou não, pode ser do Brasil também, e do mundo, porque a gente sabe que gibi é coisa do mundo todo. Galera, eu estava conversando com alguns amigos meus, e falando exatamente sobre a questão dos formatos, porque eu falei até no vídeo anterior aí que eu fiz, e a gente vai falar muito sobre formato nesses últimos dias, porque é os assuntos que estão borbulhando nos grupos. E rola os assuntos das sagas, rola os assuntos das edições definitivas, e um dos assuntos mais comentados ultimamente tem sido sobre as edições definitivas que a gente tem. Aqui eu tenho para mostrar para vocês a definitiva do Demolidor, volume 5, eu tenho para mostrar para vocês a definitiva do Quarteto Fantástico, volume 1, e eu tenho para mostrar para vocês a definitiva dos X-Men. E aí, quando a gente estava conversando sobre essa coleção, porque também tem a do Homem-Aranha, né? E quando a gente estava conversando sobre essas coleções, uma palavra surgiu bem rápido, que foi, pronto, se eu estou colecionando a edição definitiva, eu não preciso de mais nada, né? Pois é, essa questão veio a levantar muitas dúvidas e muitas opiniões quando a gente estava batendo papo. Porque a edição definitiva do Homem-Aranha, ela é cronologicamente, né, correta, assim como a do Quarteto Fantástico, do Demolidor, do Fabuloso X-Men. E nós temos a coleção Clássica Marvel. E a coleção Clássica Marvel está também publicando as histórias cronológicas desses personagens. Então, no mínimo, nós temos duas coleções com o mesmo título, com as mesmas histórias e com a mesma pegada. Aí é onde vem o tarará na cabeça da gente. Se eu tenho a coleção do Homem-Aranha em todos os volumes, eu preciso pegar outra coisa? Se eu tenho a do Demolidor, todos os títulos definitivos, eu preciso pegar outra coisa? Se eu tenho a do Quarteto Fantástico, eu preciso pegar outra coisa? Se eu tenho a dos X-Men, eu preciso pegar outra coisa? Porque tem muita coisa saindo ainda que é para além das edições definitivas. Mas como a história da edição definitiva é uma história cronológica, ela vem ano após ano, vai chegar um tempo em que essas histórias da definitiva vão alcançar as histórias que nós estamos lendo hoje. Vai demorar? Pode ser que demore, ou pode ser que não, depende muito da periodicidade em que as definitivas vão estar sendo lançadas. Mas, cara, não é para precisar de mais nada, porque se eu tenho uma coleção definitiva, eu preciso entender que essa coleção é suficiente. A gente já viu até o nosso amigo Carlos, colecionador por hobby, falando em relação a edição definitiva, nem tão definitiva assim, porque algumas histórias às vezes ficam de fora. Na decisão editorial, a Panini pode decidir tirar ou colocar alguma história que cronologicamente não se encaixe naquele volume, naquele número, naquele ano. O Carlos até deixou bem mais explicado, e eu aqui não vou falar sobre o que aconteceu lá no vídeo do Carlos, para que você vá lá no vídeo do Carlos e assista, para você entender o que ele quis falar sobre a coleção definitiva do Homem-Aranha. Porque como foi levantada essa bola de que eu não preciso de mais nada, e eu acredito que não deveria precisar, a gente fica nessa de que será que essas histórias que foram limadas da coleção do Homem-Aranha definitiva vai sair na coleção Clássica Marvel? Porque a coleção Clássica Marvel já está no volume 13, eu acho, ou é 12 do Homem-Aranha. Assim como nos demais heróis. Não existe definitiva ainda do Hulk. Então o Hulk está saindo na coleção Clássica Marvel. Não tem ainda do Thor. O Thor ainda está saindo na coleção Clássica Marvel. Não tem dos Vingadores, então está saindo lá na Clássica Marvel. Então, se você quiser pegar as definitivas cronológicas, no caso aqui, ó, Demolidor, Quarteto Fantástico e X-Men, tranquilo. Mas, como não existe ainda as definitivas de todos os personagens que estão saindo na Clássica, o conselho é, pegue as definitivas de quem já tem, no caso aqui que eu estou mostrando para vocês, X-Men, Quarteto e Demolidor, faltou a do Homem-Aranha, vocês podem muito bem também pegar as que não estão saindo definitivas na coleção Clássica Marvel, e assim fomenta que a Panini continue lançando, porque se você bem lembra, a coleção Clássica Marvel foi descontinuada no número 64, ou foi no 60, nem me lembro direito. Mas acabou aquela primeira fase, foi cancelada, e eles voltaram agora com a segunda fase, com a número 1 do Homem-Aranha, a número 2 do Quarteto, a número 3 do Demolidor, a número 4 do X-Men e a número 5 do Incrível Hulk. Então, se a edição definitiva não precisa de mais nada, mas se não tem o título que eu gostaria que tivesse na coleção definitiva, eu vou para a coleção
clássica Marvel, beleza? Então, a dúvida que a gente tem, às vezes, não é objetivamente resolvida, mas ela é um pouco mais sanada e fomentada para gerar mais bate-papo. Você que está aqui assistindo esse vídeo acha que as definitivas são realmente definitivas, eu não preciso de mais nada? Ou tem coisas ainda que eu preciso, mesmo pegando as edições definitivas dos meus heróis favoritos? Eu queria que você deixasse aqui nos comentários. Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto e vamos continuar nessa nossa jornada de colecionador. Precisando ou não precisando, a gente continua comprando. Até o próximo vídeo.